isso pra gente que acompanha é a magia do narrador. Porque, assim, eu até te perguntei da sua preparação, porque uma das coisas que eu acho mais interessante do Galvão, eu sou muito fã do Galvão, gosto muito dele. Acho que tem uma coisa que tem, a gente até falou em off aqui que eu também concordo com você. Que acho que é uma coisa que ele poderia não fazer. Mas... Ele peca pelo ego. Exatamente, cara. Deixa o comentarista comentar. É o que você mesmo falou. Mas uma das coisas que eu gostava muito do Galvão, principalmente com o futebol, era o caderninho dele. Ele tinha a preparação, então eu colocava do lado esquerdo lá Alemanha, Brasil, e ele tinha o processo dele de criação e de organização das informações. E, obviamente, a gente também tem o nosso aqui, né? Mas isso eu valorizo muito, assim, porque é o jeito que ele vai olhar, que ele vai entender que ele está construindo a história, ele tá construindo uma narrativa. Então, isso começou antes. Isso eu acho fascinante, assim. Essa preocupação com a excelência na transmissão é algo que eu admiro. E isso acontece, mas só vamos pontuar uma situação bem interessante aqui. Por favor. O Galvão, e lógico, dadas as devidas proporções, longe de mim querer me comparar a um cara que é um Pelé daquilo que ele fez, que ele faz, né? Mas assim, o Galvão, ele chegou numa condição e num status de carreira que ele pode se dedicar a um evento de cada vez, certo? Então ele se prepara para uma corrida de Fórmula 1. Você tem toda a razão. Ele se prepara para um jogo da seleção brasileira. Tem toda a razão. Vamos pegar no domingo, eu não estou com a programação aqui ainda, mas tem Copa Joy, Copa Vi, Copa Fusca, Tem pouca coisa. tem HB20, tem AMG? a AMG, né? Eu estou falando no final de semana, eu não sei nem a sequência, quer dizer, eu sei, está aqui, Tem muita coisa. mas eu não decorei ainda. Eu vou tentar me preparar ao máximo para todas. Perfeitamente. Mas respeitem meus cabelos brancos. Talvez em algum momento, alguma informação, eu deixe de passar naquele momento. Mas uma coisa é o que eu posso garantir com 100%. Entre falar algo errado e não falar, eu prefiro sempre não falar. Se eu não tenho 100% de certeza daquela informação, amigão, Ale fala. Se eu não tenho 100%, eu não falo. Que era uma das coisas que ele acabava pecando. Eu não falo. Não entro nesse mérito do Galvão. Eu estou dizendo assim, eu tenho informação de um monte de categoria, de um monte de piloto e tal, não sei o quê. Pode ser que eu vá trazer aquilo, só que aquilo não está com 100% de certeza. Eu não tenho uma produção inteira trabalhando comigo aqui. Mas é a sua responsabilidade sobre entende? a então, verdade ali, né? Entendeu? Então, é lógico, eu não quero justificar nada, mas é importante a gente entender. Com certeza. Na corrida de moto, às vezes acontece, eu estar andando muito no autódromo e a pessoa vira para mim e fala assim, pô, Ale, lembra de mim na corrida, ó, eu corro na categoria tal, na subcategoria tal, e quem vai estar no autódromo é meu filho tem 7 anos, a gente veio lá de Itupinambá, no Pernambuco. Cara, você acha que de verdade eu vou conseguir lembrar o nome do teu filho, a cidade que você veio? A categoria... por favor, eu até tento, filhão. Às vezes eu tenho uma boa memória visual, e às vezes eu consigo, né, lembrar, e se eu lembro, realmente eu trago. Perfeito. E tem coisas que eu não anoto, que eu deixo realmente na memória, porque... O fato de você procurar para ler, a imagem já mudou, você já não vai dar mais tempo. Tem que estar na tua mão ali. E aí eu confio muito na minha memória. Então, se tá, pum, na hora, mostrou o Edu. O Edu que é de Tapicirica da Serra, tem 42 anos e já foi campeão paulista, brasileiro, campeão do bairro, jogou bolinha de gude na infância, entendeu? Sensacional. Daí eu... Não, mas acho que é isso que faz... você ser um cara diferente, porque é realmente trazer a sua essência, a sua preocupação. Então, quando eu falo da preparação, não é só de não comer o chocolate, mas é tudo isso que a gente falou, né? E uma regra, cara, que, assim, é uma regra religiosa, assim, minha. O Dani vai fazer uma ultrapassagem sobre o Edu. Não seria muito difícil não, viu? Eu vou valorizar a ultrapassagem do Dani. Legal. Eu não vou desvalorizar a tua perda de posição. Que legal. Porque tem gente que fala assim, mano, o cara abriu, o cara Mas, velho, se ele abriu ou se ele não abriu, é um problema dele. Verdade. Quem passou não foi o Dani? Verdade. Quem tem o mérito da coisa não é o Dani? Então, cara, eu vou valorizar o mérito dele. Eu não vou te desmerecer porque você foi ultrapassado. Então, eu acho que isso é um respeito. Eu brinco muito com os pilotos e falo muito para os pilotos de moto velocidade. Eu não tenho a coragem que esses caras têm de subir, acelerar a moto a mais de 250 por hora. Não tenho. Eu falo para eles, cara, vocês são os meus
Heróis, de verdade, vocês são os meus heróis, mas um herói, cara, pensa, que chique. Eu acompanho heróis que não usam cueca por cima da roupa, velho. Pô, olha que privilégio que eu tenho, vocês não têm capa. Entendeu? E vocês vão mais que os caras. Então, assim, vocês são meus heróis. E eu tive que lidar com isso, e tive que até me cuidar psicologicamente por isso. Tá? Talvez até seja uma pauta. Hoje, dentro do Moto Velocidade, eu vivo um grande dilema. Eu amo o que eu faço. Eu amo a ponto de tatuar no braço a narração com a silhueta de uma moto esportiva e tal. Eu amo muito, cara, isso que eu faço. Que animal. Só que hoje eu conheço o piloto, conheço a mãe do piloto, a esposa do piloto, o filho do piloto. Quando esse cara se machuca, eu sofro junto. Entende? Eu sofro junto. Então, eu preciso trabalhar isso muito comigo assim, sabe? E por quê? Se o cara caiu, ele caiu, tá lá, recebeu atendimento, quebrou um braço, sei lá. Eu preciso continuar alegrão do mesmo jeito, filho. A coisa não para. Exatamente. Entende? Tem crianças que correm nas categorias de base, na Honda Junior Cup. Pô, eu conheço a mãe do menino. A mãe do menino tá lá, rezando. Eu sei a mãe que está com um terço na mão, eu sei que a mãe que está ajoelhada. Eu sei porque eu converso com elas me falam como elas estão. Entendeu? E às vezes o filho dela tomou um rolo ali. Entendeu? Faz parte. São coisas que estão fora do alcance e que acontece, e o narrador profissional ali cada vez mais precisa ter E não é sangue frio, cara, porque ninguém tem sangue de barata, mas você precisa ser profissional, sabe? Exatamente. Você precisa entender qual é a tua posição. Depois que o microfone desligar, eu posso ir lá na casa do cara, visitar o cara, sabe? Mas enquanto tá acontecendo, eu lembro uma vez... Eu já vivi histórias assim, e tem histórias que são públicas, que eu posso contar. Não, termina, desculpa, não, te cortei. ok, Ale, o espaço é todo Eu vou contar uma história que envolve... Eu visto, agora é um merchan de verdade, tá? Eu visto uma camisa produzida pela 2MT. A 2MT, Motorsport, ela é fabricante de macacões de competição de moto, macacões personalizados e macacão de linha, para o cara que vai comprar, que tem uma moto para ir para a estrada e tal. E o Mamute, que é um dos sócios da empresa, ele e a esposa dele, a Mariane, são muito próximos a mim, né, por serem de Santa Catarina, minha família é de lá e tal. Eu sou de São Paulo, mas minha família é de lá. E nós criamos uma amizade, uma relação muito grande. Que legal. E a Mariane estava grávida. E nós fomos para uma etapa em Goiânia, isso em 2018. Nós fomos para a etapa em Goiânia e ela não foi, ela sempre vai. E ela não foi por quê? Ela estava ali há 15 dias de ter um bebê e tal, e um cara viagem, calor e tal, ela preferiu não ir e ficou, e ele foi para a corrida. Chegou na hora da corrida, no S ali de baixo, ali de Goiânia, só viu poeirão subindo, a moto do Mamute capotando. Nessa hora, me deu um start assim. A Mari está assistindo. A Mari está assistindo. Eu tenho, na transmissão, tem um botão que eu consigo falar com o diretor de imagem, né? Comunicação interna. A comunicação interna, né? Já, pumba, fui no botão. Se ele estivesse mexendo ali, mostra. Se ele estivesse mexendo, porque às vezes o piloto apaga. Se o piloto apaga, puta, daí você não sabe se o cara tá com vida ou não. Né? Nossa, então, mas se ele estivesse mexendo, mostra. Se ele estivesse mexendo, mostra. Mas que rapidez você teve, eu pedi ali, né? Daí nisso mostra, ele tá sentado, rastejando para trás, assim, né? Porque ele tinha machucado os pés. E ele tava só indo para uma área de recuo e tal, né? Daí mostra, né? Daí, então, só para tranquilizar todos os fãs, a Mariane Thaís que está em casa, ó, tá ali, tá se mexendo, tal. Naquela hora é como se eu tivesse narrado só para ela, cara. Eu só pensava nela, falei, ela vai parir ali, filho. Vendo, né? E depois disso foi engraçado, porque ele teve fratura nos 2 tornozelos, né? Ficou de cadeira de roda, caramba. Nossa. Daí voltou para Florianópolis, fez cirurgia num dos tornozelos e tal. Ele corre até hoje, mega de um piloto, mega de um amigo. E daí... Chegou um belo de um dia, ele está em casa de cadeira de roda, a Mariane vira para ele e fala assim, estourou a bolsa, vamos para o hospital. Dele, vamos. Daí ela empurrou a cadeira de roda dele, pôs ele no carro, sentou no carro, foi dirigindo até a maternidade. Chegou na maternidade, ele abriu o vidro,
minha mulher está em trabalho de parto. Daí ela, pega a cadeira de roda, pega a cadeira... Daí a pessoa do hospital, o que fez? Foi com a cadeira de roda para ela. Não, é para ele. Daí levou... levou. E aí eu lembro, porque assim, pô, eu tinha muito na memória que o menino estava para nascer e tal. O Luquinha, um abraço pro Luquinha, amo esse menino. E aí eu só pensava, pô, né? Ela tá em casa, tá assistindo, eu sei que ela não tá aqui, ela vai ficar desesperada, mas daí quando mostrou ele ali, pô, o cara que tá rastejando, é sinal que tá consciente, que tá tudo. E nas corridas de moto, quebrar um braço, quebrar uma clavícula, quebrar uma perna, é ficha, né? Não, é normal. É natural. É natural até. Né, que em algum tombo você tem. Hoje, graças a Deus, a gente tem. E eu preciso ressaltar muito isso. Macacões muito seguros dentro daquilo, cumprindo a sua função, protetores de coluna, luvas, botas e capacetes que são vistoriados, acompanhados etapa por etapa. Existe muito uma discussão sobre a condição dos autódromos brasileiros no aspecto de segurança. Queria muito falar com você sobre isso. É bem verdade que nem todos eles estão preparados. O autódromo, a grande maioria, até por uma questão cultural, ele é muito voltado para o mundo dos carros. Perfeito. Não dá para fugir disso. Verdade. Tá? E o que cabe aos campeonatos, às organizações, às corridas de moto? Então por quê? Então porque é só voltado para cá, então não pode ter moto? Não é que não pode, você precisa se adequar. As barreiras de ar, as proteções de ar, nos 2 principais campeonatos do Brasil, hoje se fazem presente e elas ajudam muito. São 100% de certeza? Não dá para garantir 100% de absolutamente nada, assim como numa corrida de carro. Exato. Não dá para garantir. O esporte tem o seu risco, mas os equipamentos e os sistemas de controle dos campeonatos hoje são muito eficientes, inclusive no aspecto psicológico. Os pilotos são obrigados a entregar ficha médica, eles são obrigados a passar em qualquer... Pelo menos eu falo isso sobre o Superbike Brasil, qualquer queda que o Edu tiver na pista, mesmo que ele não teve um arranhão, que não aconteceu nada, ele sai da pista e ele vai passar pela psicóloga e contar a versão dele da queda dele. Sensacional. Porque às vezes a gente tem pilotos profissionais? Tem, mas a gente tem muito piloto que tem um CNPJ para cuidar na segunda-feira, na terça. Às vezes o cara não está legal com a mulher em casa, às vezes o cara está com um problema na empresa e de repente é ali... E isso acontece também no automobilismo. As pessoas têm seus problemas e naquilo que ela tem paixão, ela às vezes extravasa aquela atenção dela. E às vezes é isso que leva um piloto de tomar uma decisão errada numa ultrapassagem do carro e se envolver num acidente. É a mesma coisa com um piloto de moto. Claro. Né? Então, são esses aspectos de hoje, os campeonatos, dentro daquilo que podem, brigam muito para zerar. Mas eu sempre digo, esporte a motor é uma corrida de gato e rato. Você protege um lado, pode acontecer de uma outra situação, você vai se blindando, vai blindando, mas nunca dá para dizer que é 100% eficiente. Mas, cara, julgar quem ama o esporte, eu prefiro muito mais esse cara correndo no autódromo. Claro. E assumindo os riscos do autódromo, onde todo mundo corre para o mesmo lado, onde se ele cair 1 minuto depois, no máximo tem uma ambulância do lado dele, onde ele tem médicos já à disposição dele para atendê-lo, onde não tem animal entrando na pista, onde não tem pedestre, onde não tem buraco, onde não tem mancha de óleo, onde não tem lombada, do que esses caras que querem pegar, com todo respeito a essas pessoas, e pegam suas motos ou pegam seus carros e andam a 250 por hora numa rodovia, né? Colocando a própria vida e a vida de outras pessoas em risco. Então, essa é uma campanha local de acelerar, seja o teu carro ou seja a tua moto, é no autódromo.